Após a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, o mundo entra em um momento de reorganização internacional. E na Suíça, em Genebra, o que acontece? Se tornou um dos principais centros diplomáticos dessa reconstrução. O evento mais marcante foi a criação da Sociedade das Nações, formalizado pelo Tratado de Versalhes de 1919, entendeu? Cujo a sede foi feito em Genebra. As coisas que foram discutidas em Genebra tipo evitar novas guerras globais, coisa que eles falharam, obviamente, falharam feio nisso. Eles tentavam criar uma ligação pacífica entre os países. Eles buscavam controle de armamentos, falharam também. Buscavam limitar arsenais militares, não teve sucesso nenhum. Tentaram fazer direito às minorias étnicas, especialmente na Europa Oriental, nos Balcãs, não conseguiu. Tentaram fazer reconstrução econômica, humanitária, tentaram fazer combate à fome, epidemias e assistência a refugiados. Apesar das boas intenções, a Liga das Nações fracassou, cara. Os Estados Unidos nunca participaram e a organização nunca conseguiu impedir a ascensão do fascismo, o expansionismo japonês ou a Segunda Guerra Mundial. Mas, tipo, agora pulando para a Segunda Guerra Mundial, no fim dela, em 1945 a 1946, depois da Segunda Guerra Mundial, os aliados decidiram julgar formalmente os principais líderes nazistas por crimes cometidos durante o regime de Hitler. Resultou no julgamento de Nuremberg, entre 1945 e 1946, na cidade alemã de Nuremberg. O que foi discutido ali foi o seguinte: os principais crimes que os caras cometeram foram cometeram diversos crimes contra a humanidade, genocídio, escravidão, extermínio em massa, como o Holocausto. Fizeram uma conspiração criminosa. Enfim, 24 líderes nazistas foram indiciados, 12 foram condenados à morte. Teve uma que se suicidou antes da execução, Göring, ele se mata antes. Outros pegaram prisão perpétua ou penas menores. O tribunal ele foi internacional, com juízes dos Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido e França. Os nazistas se viam como guerreiros arianos, superiores, a raça perfeita, com o direito de conquistar territórios e exterminar povos considerados na cabeça deles inferiores, judeus, ciganos, eslavos, etc, etc. Esse pensamento acabou idealizando o pensamento nazista. O exército alemão agia com muita brutalidade, entendeu? O que acontecia? Os soldados dali não eram apenas soldados, eram executores de genocídio, sob a ordem direta de Hitler. Em 1942, a Alemanha nazista no seu auge dominava 3,6 milhões de quilômetros na Europa. A linha de frente do eixo se estendia por milhares de quilômetros, da costa atlântica da França até a Rússia, com mais de 2.500 quilômetros de fronteira de guerra ativa. A Segunda Guerra Mundial ela vai envolver mais de 100 milhões de militares mortos, cara. Entendeu? E afetou todos os continentes, cara. Isso foi uma guerra em escala planetária. O planeta todo estava envolvido. Se Hitler não tivesse suicidado em 30 de abril de 1945, ele seria capturado pelos aliados e julgado em Nuremberg. Ele seria o principal acusado. Seria acusado de todos os principais crimes de guerra. O Soviético queria capturar esse cara vivo a qualquer custo para julgar e exibir ao mundo como o símbolo da derrota nazista. Enfim, mas isso não aconteceu. Ele estoura a própria cabeça e acabou. Cara, no sentido biológico, não existe negócio de raça ariana. Durante séculos, a humanidade foi dividida em raças,
com base em traços físicos visíveis, como pele mais branca, mais escura, textura do cabelo, formato do nariz. No entanto, a genética moderna, ela desmantela isso, entendeu? Estudos de biologia molecular, entendeu? Mostraram que as diferenças genéticas entre seres humanos são muito pequenas. A maioria da variação genética ocorre dentro de grupos populacionais, entendeu? E não entre eles. O que eu tô querendo dizer? Duas pessoas de pele branca entre si podem ser mais diferentes geneticamente do que uma pessoa de pele negra, entendeu? Ele pode ter mais a ver com aquela pessoa de pele negra ali do que com aquele suposto igual da raça ariana que os nazistas pregam, entendeu? Por exemplo, tem duas pessoas brancas aqui na rua, eu e mais uma. E tem uma pessoa negra ali. Talvez eu esteja mais próximo geneticamente da pessoa negra do que da pessoa branca, entendeu? Esse estudo foi feito de 1990 a 2003, entendeu? Uma pessoa branca pode ter DNA negro, inclusive minha avó, ela era negra. Em países com história de miscigenação, o que define a aparência, o fenotipo, é uma pequena fração do genoma, especialmente se for ligado à melanina. Tem um gene aqui da melanina, peraí, vou colocar aqui um nome aqui. Uma pessoa pode herdar genes de forma combinada, de modo parecer branco, mesmo tendo grande proporção de ancestralidade africana. É um estudo feito em 2015. Pesquisadores mostraram que muitos afro-americanos com aparência de pele escura tinham de 10 a 15% de ancestralidade europeia, e muitos brancos norte-americanos tinham de 1 a 5% de DNA ancestral africano. Nem perceber. O senso comum científico afirma que raça é uma construção sociocultural, não uma categoria biológica válida. A Sociedade Americana de Genética Humana e o Unesco afirmam que não existe raça de humano do ponto de vista genético. O que define o que existe são grupos populacionais com diferentes histórias de migração, adaptação ao ambiente e mistura genética, o que resulta em variações físicas regionais. Mas essas variações não se agrupam em blocos fixos e nem têm fronteiras claras, como conceito de raça. Uma pessoa branca pode ter DNA africano, indígena, asiático ou qualquer outro tipo. Isso é muito normal na raça humana, entendeu? Principalmente na aparência externa, na cor da pele, cabelo, olhos. Isso representa uma pequena parcela do DNA, não define a complexidade da ancestralidade. A raça humana é uma só. Alguns nazistas, eles riram no julgamento de Nuremberg, sim, eles riram, debocharam ou agiram de forma sarcástica no julgamento de Nuremberg, mesmo sabendo que eles iam perder a vida deles ali ou iam ficar presos para sempre. Eles vão rir, debochar diante de acusações gravíssimas de genocídio, tortura, fuzilamento em massa e guerra total. Entendeu? Por exemplo, Hermann Göring, ele foi muito arrogante, debochado, entendeu? Ele riu, interrompeu juízes e fez piada durante interrogatórios. O termo crime contra a paz, ele riu e disse: só perde a guerra quem comete crime de paz. Ele foi acusado de manipular outros réus para manter a imagem do nazismo forte até o fim. Nos bastidores, ele fazia piada com outros prisioneiros e dizia que o tribunal era uma farsa de vencedores. Enforcado, ele fala: eu sou o Marechal do Reich. Não vou pendurado como açougueiro. Resultado, se suicidou com cápsula de cianeto antes da execução. Joachim, ministro das Relações Exteriores de Hitler, tentava manter a pose, mas soltava frases frias e sarcásticas, quando o acusaram de ter assinado tratados para atrair nações.
Ele falou que diplomacia é xadrez, peões devem cair. Júlio Ferrizado, psicopata, entendeu? Ele não era militar, mas foi julgado por incitar o ódio que levou ao Holocausto. Durante o julgamento, ele fez vários comentários antissemitas e, em momentos macabros, ele se comportou como um fanático. Um governador nazista da Polônia, ele debochou e tentou se eximir da culpa, mas depois chorou e se disse arrependido. Albert Speer, ministro da indústria, foi um dos poucos que não zombou, pelo contrário, admitiu culpa e condenou Hitler. Enfim, cara, essa gente era psicopata, velho. Um assustador disso tudo é que eles ainda acreditavam na ideologia nazista, mesmo derrotados. Eles acreditavam que o tribunal era uma propaganda dos aliados e não justiça real. Ainda tem nazista vivo em 2025, tá? Tem um ex-guarda do campo, nascido em 1925 e 1927, que foi levado a julgamento em Hanau por cumplicidade em mais de 3.300 assassinatos. O réu agora tem mais de 100 anos e ainda enfrenta o processo. A Alemanha continua em busca de investigação de aproximadamente uma dezena de membros ex-nazistas, nascidos de 25 a 27, que ainda pode estar vivo, mas enfrentam limitações por idade avançada ou problema de saúde. A legislação alemã foi alterada na década de 90, permitindo condenar pessoas envolvidas no mecanismo de extermínio, mesmo sem provas de assassinato específico. Em 1958 já foi sentenciada mais de 18 mil pessoas, milhares de condenações, muitas penas brandas. E hoje pouquíssimos processos que sobrevivem ao tempo. Os líderes nazistas principais, todos foram mortos, tá? Não tem ninguém mais vivo, obviamente. Alguns de 99 anos, 100 anos, sobre o julgamento ou investigação, pequenos colaboradores principais nazistas e líderes já morreram, estão mortos, não tem mais, já morreram. O que você vai ter guarda, secretário, nazistas que na época, na juventude lá de 1900 lá em bolinhas, tinha lá um cargo pequeno, mas nada muito importante. Em 2025, ainda há 10 sobre investigação. O que me assusta é que o nazismo não é proibido no mundo todo, mas é proibido por lei em vários países, especialmente na Europa. O nazismo ele é proibido em vários países, especialmente na Europa e em países que sofreram na Segunda Guerra Mundial. Vários países têm leis específicas contra o nazismo, símbolos nazistas, saudação de Hitler, negação do Holocausto ou apologia ao Terceiro Reich. Ou seja, totalmente proibido. São Alemanha, Áustria, Polônia, França, Itália, Eslováquia, República Tcheca, Israel, Hungria, Rússia e Ucrânia. Nesses países, negar o Holocausto, fazer saudação nazista ou usar símbolos como suástica pode levar à prisão, muitas vezes pesadas, ou censura judicial. Durante o governo nazista de Hitler na Alemanha, de 33 a 45, milhares de cientistas judeus foram perseguidos, demitidos e expulsos. Iram para os Estados Unidos, incluindo alguns dos maiores físicos do mundo, Albert Einstein, Edward Teller e outros cientistas foram refugiados nos Estados Unidos. A Alemanha perdeu grande parte da sua elite científica por conta do antissemitismo nazista. Isso prejudicou seriamente os avanços nucleares da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Eu queria falar sobre Oppenheimer, um americano de origem alemã. Ele era um físico brilhante, entendeu? Ele foi chefe do Projeto Manhattan, o programa secreto dos Estados Unidos, que construiu as primeiras bombas atômicas durante a Segunda Guerra Mundial. Oppenheimer não queria jogar a bomba em Hiroshima. Ele ajudou a criar a bomba, mas não decidiu onde ela seria usada. Quem decidiu isso foi o governo americano, especialmente o presidente Harry Truman. Depois da explosão de Hiroshima, 6 de agosto de 45, e Nagasaki, 9 de agosto, Oppenheimer ficou profundamente abalado e ele se arrependeu e disse: olha o que ele falou: agora eu me tornei a morte, o destruidor de mundos.
Ele foi pessoalmente até Truman e disse: Senhor presidente, sinto muito, tenho sangue nas minhas mãos. Truman ficou irritado quando Oppenheimer falou isso. Einstein se arrependeu. Ele não participou diretamente da criação da bomba, mas ele assinou uma carta em 39, que poderia estar envolvido em um projeto nuclear, em uma arma nuclear. Essa carta foi o que deu início ao projeto Manhattan. Depois da guerra, Einstein disse, falou, se eu soubesse que isso teria acontecido, nunca teria assinado aquela carta. Cara, se a Alemanha não tivesse perseguido judeus, cientistas, a ciência judeu, eles teriam muito mais avanços científicos do que eles tiveram. A culpa deles não desenvolverem uma arma nuclear foi porque eles se sabotaram ao expulsar os judeus da Alemanha, entendeu? Se Hitler tiver desenvolvido uma arma nuclear antes de 45, meus amigos, a Alemanha nazista ou teria vencido a guerra ou teria forçado uma paz vantajosa. O mundo, hoje, infelizmente, poderia ser dominado por uma ordem totalitária e racial. Porém, os próprios nazistas deram um tiro no próprio pé ao impedir a ciência dos judeus, os principais físicos da Alemanha, que os nazistas fizeram questão de expulsar, eram os que tinham conhecimento de armas nucleares. Então, se a Alemanha nazista não fosse tão racista e aceitasse a ciência dos judeus, talvez Hitler tivesse evoluído muito mais em armamento nuclear do que eles tinham na época. Cara, eles se sabotaram, cara. Eles se sabotaram. Isso foi uma sabotagem deles mesmos. Ele comete vários erros militares na fase final da Segunda Guerra Mundial, que fez com que sua derrota fosse acelerada. Vamos lá. Foi a invasão barbarosa da União Soviética em 1941. Hitler acreditava que derrotaria os soviéticos em poucos meses. Ele subestimou o tamanho do território, o clima e a resistência soviética. Ele não preparou o exército para o inverno russo. Milhares de soldados morreram de frio ou famintos. O avanço foi rápido no início, mas parou nas portas de Moscou. Os soviéticos reagiram com força. Em 42, Hitler quis tomar Stalingrado por razões políticas e simbólicas, em nome de Stalin. Ele dividiu sua tropa e insistiu que lutasse até o fim, mesmo quando estavam cercados. Resultado, a Alemanha perdeu um exército inteiro, mais de 300 mil soldados e um golpe mortal. Ele tinha um controle centralizado de decisões racionais. Hitler insistia em comandar diretamente as operações, sem ouvir seus generais mais experientes. Ele impedia retiradas estratégicas, preferia lutar até o fim. Isso causava perdas massivas e cerco de tropas, que poderiam ter recuado. Ele subestimou os aliados no dia D, entendeu? Hitler acreditava que a invasão aliada seria em Par de Calhais, não na Normandia. Demorou horas para autorizar o uso das divisões blindadas. Deu tempo para os aliados se estabelecerem e abrirem uma frente na Europa Ocidental. A última carta falhada de Hitler foi na Batalha das Ardenas, de 44 a 45. Hitler tentou um contra-ataque desesperado na Bélgica, mas sem suprimento por poder aéreo. Falhou e enfraqueceu ainda mais as forças alemãs na frente ocidental. Mesmo com Berlim cercado, Hitler se recusava a se render, continuou sacrificando soldados civis até o último momento. Esses erros, somados ao poder industrial dos Estados Unidos e à força brutal do Exército Vermelho, levaram à queda de Berlim em 45. Hitler deu um tiro na própria cabeça em um bunker em 30 de abril de 45. Entendeu? E a Alemanha se rendeu dias depois.